Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amados irmãos e irmãs em Cristo, você que participa pelos meios de comunicação social, estou voltando da visita de Límina a Roma. Todo bispo, de tempo em tempo, tem que visitar Roma, ver o Papa e receber as bênçãos do Papa, e também, ao longo de uma semana, apresentar os trabalhos, refletir com as congregações ou dicastérios a caminhada da igreja, da diocese, do regional que fomos. Então eu estou voltando daquele encontro com o Papa Francisco. Foi dia 20 de outubro. Vocês puderam acompanhar pelos meios de comunicação. É o momento maior da visita. Teve muitas coisas, mas nada, absolutamente nada se compara com a graça de ser acolhido, abençoado pelo Papa, de poder falar com ele, de dirigir a ele uma palavra, uma pergunta. Eu disse ao Papa que ele é um sopro do Espírito Santo para a igreja e para o mundo inteiro, principalmente na pandemia. O Papa, diferente de muitos, ele foi uma voz extremamente importante para que nós atravessássemos a pandemia. Isso eu falei para ele. E ele tem um livro bonito que ele nos deu de presente naquele dia 27 de março de 2020. Fico perguntando o que seria do mundo, seria de nós, sem aquela presença, aquela oração do Papa. Eu falei para ele que ele é um sopro do Espírito Santo. E também ressaltei 2 aspectos. Todos os bispos
falaram da alegria de tê-lo como Papa, como sucessor de Pedro. Falei da alegria do esforço que o Papa tem de valorizar os cristãos leigos e leigas e as mulheres. A importância que o Papa Francisco dá aos leigos e às mulheres também é algo muito importante. Eu trago com tudo isso, não é para fazer propaganda da visita, mas é para dizer que eu fui abençoado pelo Papa e não quero ficar com a bênção só para mim. Então eu quero te oferecer a alegria do encontro com o Papa, um privilégio de estar frente a frente com ele. Então receba com carinho as bênçãos do Papa Francisco. Principalmente quando a gente escuta, inclusive, católico falando mal do Papa. Absurdo. O Papa é hoje, se não uma das, mas se não é é uma das, melhor dizendo, vozes mais séria e importante que o mundo tem. O mundo não tem voz tão forte, tão expressiva como o Papa, o homem da paz, o homem do amor aos pobres, da simplicidade, um homem extremamente preocupado com a vida da humanidade. Então eu não admito certas bobagens que na internet se multiplica e o católico bebe, engole e se coloca até contra o Papa. Absurdo. Então vamos rezar pelo Papa. Está debilitado, mas ele consegue andar com a, como é que chama? Não, bengala, né? Isso, aquela move. Com esforço, eu falei, é um testemunho. 80 e tantos anos e ali, dando esse testemunho de amor à igreja. Uma simplicidade que vocês não têm noção. Tem gente que não é nada e parece que é qualquer coisa do outro mundo, né? E o Papa, tão simples, tão próximo, tão próximo. Eu não poderia, voltando, e a minha primeira missa, fiz questão de vir celebrar, eu não poderia iniciar a homilia sem trazer essas palavras de carinho, partilhar com você essas palavras de carinho. Reze pelo Papa, reze por nós, para que nós consigamos também, bispos, em comunhão com o Papa Francisco, fazer essa travessia. E hoje nós ouvimos exatamente a palavra de Deus, que num resumo eu poderia dizer, nos fala do imenso amor de Deus por nós. Deus, na sua infinita misericórdia, desceu ao encontro do homem por meio de Jesus e veio procurar e salvar o que estava perdido. Como também nos falou o final da primeira leitura do livro da sabedoria. Deus nos trata com bondade. Ele é Senhor, amigo da vida. Deus nos repreende, corrige com carinho e se lembra nossos pecados, é para que deles nos afastemos. Então hoje reflito e convido você e a mim, e eu também, a contemplar o amor de Deus. Eu não consigo pensar em Deus senão num Deus de amor, que nos ama. Um Deus cheio de paciência, um Deus rico em misericórdia para conosco, como também falou o salmista de hoje. Salmo 144, belíssimo salmo. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Queridos irmãos e irmãs, se há algo que nós devemos sempre buscar e experimentar na vida, é esse abraço da ternura divina. Quando uma pessoa se sente amada por Deus,
ela é uma nova pessoa, ela é uma nova criatura. O segredo de uma vida é o quanto você se sente amado por Deus. Quem não se sente amado por Deus está de mal com a vida. Quem não se sente amado por Deus, nada está bom, nada dá certo. Nunca perca o sentido de ser amado e abraçado pela ternura divina. E agradecendo sempre, Deus não nos trata conforme merecemos nossos pecados. Porque se fosse, coitado de mim, de você. Mas Ele é amor, paciência e compaixão. Mas cuidado. Não é porque Deus é amor, bondade, compaixão e ternura, e sempre pronto a nos perdoar, a nos salvar, que nós vamos aprontar. Ou vamos fechar o coração. E vamos descuidar da vigilância e da conversão. Por isso, nós ouvimos esta passagem de São Lucas. É o encontro de Jesus com Zaqueu. Sim, o encontro com aquele homem de baixa estatura, com dificuldades, grande multidão. Ele era muito baixo. Ele corre à frente e ele sobe da figueira para ver Jesus. Interessante. Ele corre, enfrenta desafios, ele quer ver Jesus. Sobe na figueira. Agora interessante. Tinha multidão, tinha muita gente, mas sempre me impressiona o olhar de Jesus. Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa. Hoje devo ficar na tua casa. Na verdade, é o amor que olhou para Zaqueu. O amor de Deus sempre nos enxerga. Talvez nós não enxerguemos, vejamos a ação de Deus. Mas Deus sempre nos vê. Deus sempre quer se encontrar conosco. Deus quer sempre ficar em nossa casa. E essa casa pode ser entendida a sua casa em si, mas também o seu coração. Por isso que eu gosto daquela música: deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Queridos irmãos, queridas irmãs, de fato o coração humano tem uma tranca por dentro. Nós podemos abrir ou fechá-la para Deus. É o convite que eu faço hoje na missa. Vamos abrir nosso coração para Jesus. Vamos fazer como Zaqueu, subir na árvore, enfrentar as dificuldades. Procuremos ver Jesus, porque Ele está sempre pronto a nos enxergar, a nos comunicar o seu amor. E aquele encontro de Jesus com Zaqueu foi extraordinário. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Interessante. Recebeu Jesus com alegria. E ele mudou totalmente. Ele era desprezado pela profissão, era rico, chefe dos cobradores de impostos, muito rico. E ele ficando de pé diante do Senhor, transformado pelo olhar do amor de Jesus, pelo jeito diferente que Jesus olhou para ele, com a iniciativa do Senhor querer entrar na sua casa, ele se transformou. Mas tem olhares diferentes nessa história, né? Jesus olha com amor. O Zaqueu queria ver Jesus, mas tinha uns olhares condenatórios. Todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi se hospedar na casa de um pecador, onde já se viu. Ninguém escapa da língua, né?
foi hospedar na casa de um chefe do cobrador de imposto. Jesus rompeu as barreiras para oferecer a Zaqueu uma vida nova. E assim se deu. Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, devolvo 4 vezes mais. Amados irmãos e irmãs, penso na conversão minha, sua, da gente devolver aos outros o que nós roubamos. Talvez você falou, eu nunca roubei nada de ninguém. Pode ser, materialmente falando. Mas será que a gente não roubou o afeto, a atenção? Será que nós não roubamos, tiramos do outro a paz, a alegria, o sonho, a esperança? E quando nós nos sentimos amados por Deus, nós temos desejo de fazer chegar ao outro tudo de bom que nós temos, que nós possuímos. A conversão de Zaqueu tem que ser a nossa conversão. Quanto mais eu me sentir amado e acolhido por Deus, mais acolherei e amarei e ajudarei meu próximo. E a salvação vai entrando em nosso coração. Deus não quer que o pecador se perca. Deus odeia o pecado, ama o pecador. Tenhamos coragem, como Zaqueu, de subir na figueira para ver Jesus e descer da figueira para acolhê-lo em nossa casa. Finalizo também sobre essa passagem de um pensamento de Santo Agostinho, que numa leitura mística dessa passagem, disse algo muito interessante que essa tarde eu estava meditando. Santo Agostinho compara essa árvore, a figueira, o sicômoro, como a cruz de Jesus. E ele fala, subamos a cruz de Jesus. E creio que quando a gente sobe na cruz de nosso Senhor, nós nos despimos de todo egoísmo, de toda maldade, de toda ambição. Então, subir na cruz de nosso Senhor. Tenhamos coragem de subir com Jesus ao Calvário, para morrer com Ele e ressuscitar com Ele. Bendito seja Deus. Ontem, Zaqueu, hoje, eu e você também precisamos nos converter e acolher Jesus em nosso coração para uma vida nova. E a segunda leitura, sempre importante, é uma palavrinha. Paulo é sempre impressionante, permita-me mais uma palavrinha. Também foi de uma emoção imensa quando eu fui celebrar a missa, concelebrar na Basílica de São Paulo, que fica fora dos muros de Roma, onde Paulo, a Basílica dedicada a Paulo, ela é enorme, linda, maravilhosa, onde possivelmente Paulo foi martirizado. E apaixonado por Paulo que sou, você imagina a minha emoção de estar na igreja, a Basílica do Papa, dedicada a Paulo. E hoje, ele, na carta aos Tessalonicenses, tem palavras preciosas para nós. E quando eu estava lá, eu lembrava muito de vocês, e essa palavra, como Filipenses, me veio ao coração. Não cessamos de rezar por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação, para que torne ativa a vossa fé. Então, lá na igreja, dedicada a Paulo, a Basílica de Paulo de São Paulo, eu rezei muito por vocês, para que vivam de modo digno a vocação, porque não basta dizer-se cristão, é preciso ser cristão de fato, tornar ativa a nossa fé, na espera do Senhor que vem, como disse Paulo. Não nos deixemos enganar por falsos profetas, falsos messias. Nós devemos sempre caminhar vigilantes,
na espera do Senhor que vem. E mais uma vez, nesse dia tão importante para nós, para o nosso país, quero lembrar as palavras do Papa Francisco na quarta-feira, que pediu a Nossa Senhora pelo nosso Brasil. Que Nossa Senhora nos ajude, vença quem vencer, mas não pode vencer o ódio, a violência, a mentira. Por isso o Papa fez uma bela oração pela paz no nosso país. Como é bom nós sabermos que temos um Papa que nos ama e muito preocupado com o nosso país e com o mundo inteiro. Trago ao seu coração as orações do Papa Francisco pelo nosso querido Brasil, pelo nosso querido Brasil. Quando a gente viaja para fora, eu sinto muita saudade do Brasil. Pode ser o que for, mas a nossa pátria é o Brasil. E amemos a nossa pátria, haja o que houver. Que Nossa Senhora interceda a Deus pela conversão de todos nós, e de modo especial, pela conversão de todos aqueles que vão dirigir nossos estados e a nossa nação. Não importa o nome, importa que o poder seja exercido em favor do bem comum, da justiça, da vida e da paz. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Torne ativa